Esse trecho é um trecho que mostra a atividade propriamente apostólica de Pedro. Por quê? Porque nós temos visto o apóstolo Pedro atuando como líder da igreja de Jerusalém. Ele ali à frente, comandando a igreja e realizando ali o seu trabalho pastoral, fortemente conectado ali à igreja de Jerusalém como um chefe da igreja. E isso, claro, teve que acontecer porque inicialmente, nos primeiros capítulos de Atos, nós não temos pastores. Não há pastores ali, fixados ali na igreja de Jerusalém, trabalhando ali no pastoreio, no pastorado ali daquelas igrejas, ou daquela igreja ali em Jerusalém. Nós não vemos isso. Não vemos isso também em outras comunidades ali que vão se formando. Nós não vemos isso no começo, no livro de Atos. Aprendemos que o evangelho chegou a Samaria, os apóstolos foram para lá, ali criaram-se ali, talvez, certamente, várias comunidades, porque Pedro continuou pregando ali nas aldeias de Samaria, mas nós não ouvimos falar sobre pastores ali fixados e trabalhando ali nas igrejas ali, fixados ali pastoreando. Nós não vemos isso no livro de Atos no começo. Então, quem realizava essa tarefa, até onde podemos perceber, eram os próprios apóstolos. Mesmo os diáconos, ou o cargo diaconal nos seus contornos embrionários, na sua fase embrionária, surgiu primeiro do que o cargo de pastor na igreja. Os diáconos aparecem já no capítulo 6, no capítulo 7, ou pelo menos algo que mais tarde seria conhecido como o diaconato oficial. Mas o cargo de pastor não tinha nessa época. Isso acontece mais tarde. Isso acontece no capítulo 14, nós já vemos pastores sendo nomeados. Isso bem lá para frente, no capítulo 14 só. Nós vemos no capítulo 15 o despontar de Tiago, irmão do Senhor. O despontar dele, que não era um apóstolo no sentido técnico da palavra, né? Não era um dos 12, nós vemos ele tendo uma liderança muito forte na igreja de Jerusalém, presidindo o primeiro concílio ali das igrejas. Então, essa figura do pastor aparece só mais tarde na história da igreja cristã, na medida em que foi necessário o seu surgimento. Agora, os apóstolos precisavam que isso acontecesse, que surgissem os pastores, que o Senhor ali orientasse e o Espírito Santo levantasse esses homens para que eles liderassem as igrejas. Por quê? Porque a função principal dos apóstolos não era liderar igrejas. Se vocês virem algum apóstolo liderando uma igreja, já sabe, esse é um apóstolo falso. Não existe apóstolo que lidera a igreja. Isso só aconteceu no período inicial. Por quê? Porque a função principal do apóstolo é ser um mensageiro pregando a verdade, de preferência em regiões onde o evangelho nunca chegou. Essa é a função precípua do apóstolo, é anunciar o evangelho ao mundo, em especial, claro, sendo um apóstolo, ele tem que ser um pioneiro. Não adianta ele pregar o evangelho onde já está sendo pregado. Eu posso ser pastor onde já tem pastor, mas eu não posso ser apóstolo onde já tem apóstolo, onde um apóstolo já passou. O apóstolo Paulo dizia isso: olha, eu me esforço para não invadir o território de outro. Eu me esforço para ir para regiões onde o evangelho ainda não chegou. Por quê? Porque eu sou um apóstolo. Sendo um apóstolo, a própria palavra significa isso. Apostelo, essas duas palavrinhas juntas, dão a ideia de alguém que é enviado. É um mensageiro. Esse é o verbo, esse é o significado do verbo apostelo, enviar. O apóstolo é alguém enviado. E alguém que chega em regiões onde o evangelho nunca chegou e anuncia o evangelho ali. Ele não é um líder eclesiástico, não. Ele é um missionário pioneiro. Esse é o apóstolo. Então, quando você vê apóstolos fakes aí nas igrejas, sendo chefes da igreja, isso é tudo lorota, isso é bobagem, isso aí é invenção. Isso não existe.
Até porque há outras razões pelas quais apóstolos não existem hoje. Mas um dos erros mais gritantes que há é esse: é um apóstolo liderando uma igreja. É ridículo isso, não faz o menor sentido. O apóstolo, como eu disse, a função dele é essa, é sair viajando, pregando o evangelho em regiões onde o evangelho nunca chegou. Então, o que nós temos aqui no capítulo 9 aqui de Atos é Pedro realizando essa atividade propriamente apostólica. É isso que ele está fazendo aqui. Ele está anunciando o evangelho na região da Judéia. Ele está fazendo isso. Se os irmãos olharem o primeiro versículo aí, o texto fala: passando Pedro por toda parte. O que era isso? Era um tour missionário. Era um tour evangelístico. Era um tour de pregações. Porque ele era um apóstolo e sabia que esse era o seu dever. Jesus disse aos 11: ide por todo o mundo. Vocês têm que ir, vocês não podem ficar parados no lugar. Esperem em Jerusalém, aguardem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, e depois disso, Jerusalém, Judéia e Samaria como fins da terra. É o trabalho de vocês, tchau. É isso. Então o que nós temos aqui é Lucas mostrando como Pedro realizou essa função propriamente apostólica.